Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Os irmãos sabem que iniciamos a exposição bíblica sequencial, expositiva, no livro de Marcos. Hoje, a gente ainda continua em Marcos capítulo 1. E assim encerraremos nessa noite. Marcos capítulo 1, a partir do versículo... ainda não vamos encerrar hoje à noite. É Marcos capítulo 1, hoje veremos 21 ao 28. Ainda deve ter uns 2 sermões aí para a gente poder encerrar Marcos capítulo 1. Então, Marcos capítulo 1. Você tem Bíblia aí? Tem não? Quem pode pegar aqui e levar para ela? Por favor. Naila, está com a Bíblia? Tá não? Tem na Bíblia e tem a... Marcos é o segundo evangelho aí. Tem Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, depois em Marcos, que acredita também que é um evangelho sinótico, né, com Mateus e Lucas, e acredita-se muito também que, embora Marcos pareça ser resumido, pequeno, mas Mateus e Lucas escreveu também, observando também o livro de Marcos. Então acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21 até o 28. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Amém. Pai querido, em concordância com a oração do nosso irmão Heldilson, nos ajuda, Senhor. Teu Santo Espírito esteja trabalhando por meio da Tua palavra, Senhor, mostrando a Tua vontade em cada um dos nossos corações, e que viemos aprender e colocar também em prática. Que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, tem o texto que acabamos de ler, como também alguns versículos anteriores, como também podemos até dizer uma boa parte do início de Marcos, trata a questão da autoridade do Filho de Deus. E o nosso tema de hoje vai ser esse: a autoridade do Filho de Deus.
Um teólogo chamado Adolf Hippel, ele faz uma observação dizendo que esse trecho aqui, ele esboça com os três seguintes, algo como um dia de trabalho de 24 horas de Jesus na cidade de Cafarnaum. E achei interessante que ele cita o seguinte, Jesus inicia com um culto de sábado, que ocorre no começo da manhã, está lá na parte B do versículo 21. Segue na casa de Pedro, já lá no versículo 29. À noite, na rua, Jesus já está na rua, levando a mensagem, no versículo 32. Continua antes do raiar do sol, no versículo 35, nos diz isso. E termina durante a manhã com a partida da cidade, no versículo 31. Então, observa-se que Jesus, ele está na sinagoga, daqui a pouco ele está na casa, daqui a pouco ele está na rua, daqui a pouco ele está no deserto, e ele veio para isso, para anunciar de que o reino de Deus estava próximo. E também, observa-se também, esse mesmo teólogo, de que teve 4 tipos de plateias. Teve judeus piedosos, teve o grupo dos discípulos, teve a multidão e também, sabemos que lá no deserto teve o tentador, não é? Já vimos isso. E na introdução, queria observar com vocês pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, Jesus era um pregador estratégico. Devemos ser estratégicos para ser pescadores de homens. A última mensagem foi que Jesus nos convida a ser pescadores de homens, pescadores de almas. E Jesus nos mostra que como pregador, como aquele que vai anunciar a mensagem, ele precisa ser estratégico. Precisamos ser estratégicos e Jesus é um pregador estratégico. Jesus havia, meus irmãos, se a gente observar no livro de Lucas, aconteceu de Jesus ser expulso de Nazaré. Então Jesus é expulso de Nazaré e Jesus não fica insistindo na cidade de Nazaré. Ele não insiste, as portas parecem que estão fechadas para o anúncio de Jesus ali em Nazaré. Então ele, o que é que ele faz? Ele vai para Cafarnaum, igual lemos aqui no versículo 21, que diz que depois entraram em Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum porque antes estavam em Nazaré e Jesus tinha sido expulso de Nazaré. Né? Para você ver, aquele que veio da vida, aquele que veio mostrar qual é a vontade do Pai, aquele que veio destruir as obras de Satanás, aquele que veio nos tirar, né, das mãos de Satanás, da escravidão do pecado, né, o povo está expulsando ele da cidade. E como ele é estratégico, ele não fica ali perdendo tempo, insistindo naquela cidade que está com as portas fechadas. Então ele desce a Cafarnaum e faz dessa cidade seu quartel-general, como muitos teólogos vão considerar que ali era o quartel-general de Jesus, onde ele passou o maior tempo ali no seu ministério. Isso porque Cafarnaum era a maior e mais populosa das muitas cidades pesqueiras que estavam ao redor do mar da Galileia. Essa cidade vivia entre a riqueza e a decadência, visto que era o ponto de apoio das tropas romanas, campo de fértil influência gentílica. Então, esse era um lugar apropriado para Jesus desafiar tanto os judeus como os gentios, com o evangelho do reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente observa é que Jesus é um pregador estratégico. Segunda coisa, ainda na introdução, é que a gente observa é que Jesus é um pregador que usa pontes para ensinar a palavra. Né? Jesus usou, como já foi dito aqui nesta noite, a sinagoga como lugar estratégico para iniciar o seu ministério de ensino. Pois, irmãos, na sinagoga o povo estava sempre reunido com o propósito de estudar a palavra de Deus. Então Jesus, ele usa a sinagoga, ele usa pontes, ele é estratégico, usa pontes para ensinar
a palavra de Deus. Jesus sempre caminhou na direção do povo. Então o povo estava ali, estava reunido para estudar a palavra de Deus. Então era o lugar que Jesus estava indo. A sinagoga, como diz alguns teólogos também, foi criada no período do cativeiro babilônico, depois que o templo foi destruído, e tornou-se o principal lugar de culto do povo do judeu. Nela, o culto tinha apenas 3 elementos: oração, leitura da palavra de Deus e sua exposição ou explicação. Não havia música nem sacrifício. O William Barclay diz que na sinagoga era primordialmente uma instituição de ensino. A sinagoga era mais influente do que o templo, porque este era único. Entretanto, as sinagogas se multiplicaram. Para cada grupo de 10 famílias havia uma sinagoga. Assim, onde quer que houvesse uma colônia judia, ali havia uma sinagoga. Ainda falando, para você entender esse contexto, a sinagoga era também um lugar de reuniões da comunidade e servia como tribunal e escola. Elas eram dirigidas por leigos e não por rabinos e mestres ou pregadores permanentes. Dessa maneira, os mestres visitantes sempre eram convidados para ensinar. Os irmãos estão entendendo? Esse foi uma porta aberta para Jesus. Por quê? Porque Jesus era um pregador estratégico e usava pontes. Era uma ponte para ele pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também utilizou essa porta aberta para anunciar o Evangelho. Em terceiro lugar, Jesus é um pregador que tinha o hábito de estar na casa de Deus. Jesus era um pregador que tinha o hábito de estar na casa de Deus. Você tem o hábito de estar aqui na casa de Deus? Você tem esse hábito? Você tem comparecido na terça-feira para se reunir como casa de Deus, com o povo de Deus? Na quinta-feira, aos domingos, Jesus tinha o hábito de estar na casa de Deus. Jesus tinha o costume de ir assiduamente à sinagoga. É só a gente ler Lucas 4,16 que a gente vai ver isso. Ele não ia apenas quando estava ensinando, mas também para adorar o Pai e ouvir sua palavra. Ele cresceu em Nazaré frequentando a sinagoga, por isso desenvolveu também o hábito de ensinar na sinagoga, segundo João, capítulo 18, versículo 20. Então Jesus, que é nosso mestre por excelência, que é aquele que devemos imitar e dar ouvido, Jesus, que é a verdade, que é o caminho, ele tem o hábito de estar na casa de Deus. Em quarto lugar, Jesus é um pregador que une conhecimento e poder espiritual. Jesus é poderoso, irmãos. Marcos vem nos mostrar que Jesus é poderoso tanto em palavras como também nas obras. É claro que Jesus, a intenção de Jesus, ele não veio para fazer milagres nem expulsar demônios. Jesus veio para anunciar a palavra, que é por meio dela que somos alcançados, que a nossa fé é fortalecida. É por meio dela que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como estudamos quinta-feira aqui no estudo bíblico. Então, Jesus veio para isso, mas aqui o contexto é que Jesus está entre os romanos, que muitas vezes acreditavam, davam crédito quando via as obras acontecerem. Então, muitas vezes, os milagres que Jesus fez, ou a expulsão de demônios que Jesus fez, foi para dar força, para confirmar que Ele é o Santo de Deus, que Ele é o Filho de Deus. Mas o propósito primário que Jesus veio foi para anunciar a sua palavra. E Jesus, como pregador, ele era estratégico, ele usava pontes, aproveitava onde estava a multidão, onde estava o povo, onde tinha abertura. Jesus tinha o hábito de estar na casa de Deus, e Jesus une conhecimento e poder espiritual, e Marcos nos mostra isso. O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus é poderoso em palavras,
como também em ação, em obras. A maior crítica contra a igreja hoje é que falta na igreja autoridade e poder. Hernandes Lopes diz que os pregadores falam, mas não têm autoridade. Eles proferem a palavra, mas não são boca de Deus. Eles pregam aos ouvidos, mas não aos olhos. Então a igreja precisa unir conhecimento com poder espiritual, porque Jesus era um pregador que unia conhecimento com poder espiritual. Dito estas 4 coisas na introdução, quero trazer a primeira lição nesta noite, acerca da autoridade de Jesus para ensinar, que está no versículo 21 e 22. Olhe para a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22, o texto nos diz que depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Qual foi o resultado disso? Maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade. Boca de Deus, palavra de Deus, aquilo que ele havia aprendido, né? Segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, a verdade, pois ele mesmo é a verdade. E o texto diz que ele ensinava como quem tem autoridade. Todos estavam maravilhados após Jesus ensinar, porque os ensinava como quem tem autoridade, e o texto nos diz, e não como os escribas. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqui acerca da autoridade de Jesus para ensinar, é que Jesus tem autoridade para ensinar porque Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Os escribas eram os especialistas da lei nos dias de Jesus. Eles foram os precursores do rabinato e os professores da lei. Era alguém que eram intérpretes da lei, especialistas da lei. Eles deixavam o tempo para os sacerdotes e a influência política para os sumos sacerdotes, forjando a nação nas sinagogas. Ali tudo estava na mão dos escribas: o ensino, a jurisprudência, a interpretação e a tradição. E para dar credibilidade ao seu ensino, eles precisavam citar sempre alguma autoridade. Mas, e aí vem o mais, Jesus não precisava citar nenhum mestre ou especialista na lei para dar credibilidade ao seu ensino, porque ele é a própria verdade. Ele não precisava citar nenhum mestre, ele não precisava citar nenhum especialista na lei, porque ele falava dele mesmo. Ele era a maior autoridade. Ele não precisava recorrer a nenhuma outra fonte. Por quê? Porque ele era a fonte, ele é a verdade. Jesus nunca precisou recorrer a outra autoridade fora de si mesmo. Ele é o próprio Deus, de onde as Escrituras emanam. Ele conhece a palavra, seu significado e sua correta interpretação. Se os irmãos se lembram lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele contrasta o ensino que o povo ouviu dos escribas, dos fariseus, e ele chega e diz: eu, porém, vos digo. Por quê? Porque ele é alguém que fala com autoridade, porque ele é a própria verdade. As pessoas, o texto diz que as pessoas estavam completamente maravilhadas da sua doutrina e da sua autoridade, diz o versículo 22. O Evangelho de Marcos enfatiza a autoridade de Jesus para ensinar, a autoridade sobre os demônios, a autoridade para perdoar pecados, a autoridade sobre o templo e sua administração, a autoridade para continuar, por intermédio dos seus discípulos, a atacar contra o poder demoníaco. O Evangelho de Marcos vai dar ênfase a essa autoridade de Jesus. E, em primeiro lugar, ele tem autoridade para ensinar, porque ele é a própria verdade. Nunca precisou citar alguém.
Ele é a própria verdade. Em segundo lugar, Jesus tem autoridade para ensinar porque ensina com fidelidade a palavra de Deus. Os escribas, meus irmãos, eles muitas vezes torciam as escrituras, as interpretações, a verdade, ensinando doutrinas de homens em lugar de expor a palavra de Deus. Temos um exemplo lá em Mateus 15, se eu não me engano, onde Jesus fala com eles e eles estão deixando de honrar pai e mãe com a explicação de que o dinheiro que eles tinham era corban. Corban significava que esse dinheiro, eles estavam dizendo, esse dinheiro é de Deus. E na verdade, eles nem estavam usando o dinheiro para Deus e nem estavam usando o dinheiro para honrar a necessidade dos pais. E Jesus chega para ele e diz: vocês estão deixando de cumprir com a palavra de Deus para cumprir com as tradições de homens. Vocês estão deixando de cumprir, de obedecer a doutrina de Deus, a palavra de Deus, para obedecer doutrinas e tradição de homens. Então, assim eram os escribas e os fariseus. Distorciam muitas vezes, como eu já disse, Jesus precisava chegar e dizer: eu, porém, vos digo. Ele precisava chegar e trazer a verdadeira interpretação da lei. Por quê? Porque ele é a própria verdade. Por quê? Porque ele fazia isso com fidelidade. Os escribas falharam como mestres em três aspectos. Primeiro, falharam quanto ao conteúdo. Eles pregaram doutrinas de homem e não a palavra de Deus. Eles falharam, segundo, quanto ao método, porque ensinaram de forma fria e não com zelo, não tiveram zelo. Terceiro, falharam quanto ao propósito, porque eles ensinaram com orgulho e ambição, procurando sua própria glória e não a glória de Deus. Os escribas acabaram se tornando os mais hostis inimigos de Cristo, perseguindo durante todo o seu ministério. Das 19 passagens que aparecem nesse evangelho, em 15 eles aparecem como inimigos consumados de Jesus. A eles seguem os fariseus, os herodianos, os principais sacerdotes e anciãos, os sumos sacerdotes, Pilatos, o povo e os soldados. Então, quando a gente observa o que é que o texto diz, o povo estava maravilhados com o ensino de Jesus. Mas por quê? Porque ele é a verdade. Por que o povo estava maravilhado com a doutrina de Jesus? Porque ele pregava com fidelidade. E o texto vai dizer: porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Terceiro lugar, Jesus tem autoridade para ensinar porque não é um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Jesus não foi um mestre de banalidades. Ele ensinou as coisas mais importantes acerca da vida. Ele ensinou as coisas mais importantes acerca da morte. Ele ensinou as coisas mais importantes acerca da eternidade. E o teólogo William Hendricks, ele faz um contraste entre os métodos de Jesus e os dos escribas. E ele diz o seguinte: Jesus falava a verdade. O contrário, falava os escribas com uma argumentação corrupta e evasiva, marcava os sermões de muitos escribas. Ele ainda diz: Jesus falava acerca de assuntos de grande importância, como vida, morte e eternidade. Já os escribas, com frequência, passavam o seu tempo com trivialidades. A gente vê Jesus lá em Mateus 23, ai de vós, vocês estão dando dízimo, vocês estão dando oferta, vocês estão dando dízimo do endo, do cominho, da hortelã, estão dando dízimo de tudo, mas vocês têm negligenciado os princípios importantes da lei, não é? Mateus, deixa eu ler aqui para os irmãos, Mateus 23,
23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do índio e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês estão dando dízimo de tudo que vocês ganham, vocês estão sendo muito fiéis, vocês estão dando dízimo. Mas quando Jesus olha para o outro lado, Jesus diz: vocês estão sendo muito hipócritas, porque por um lado estão sendo muito fiéis, mas por outro lado vocês estão sendo muito infiéis. Porque vocês têm dado os dízimos de tudo, mas vocês não têm andado na justiça, na misericórdia, e vocês não têm tido fé. E Jesus diz: vocês deviam fazer estas coisas, os dízimos, sem omitir aquelas, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, meus irmãos, enquanto Jesus ensinava coisas muito importantes acerca da vida, da morte e da eternidade, eles estavam passando o seu tempo com trivialidades. Jesus despertava a curiosidade dos seus ouvintes por fazer uso constante e generoso de ilustrações. Já o discurso dos escribas e fariseus era seco como poeira. Jesus, se os irmãos lembram, Jesus sempre esteve trazendo alguma parábola, alguma explicação, seus ensinamentos eram cheios de ilustrações, para que o povo entendesse de modo profundo aquilo que ele estava tratando, com coisas tão simples que eles aprendiam no dia a dia. Quando Jesus fala, por exemplo, da semente, eles sabiam o que Jesus estava falando da semente. E tantos outros exemplos que Jesus trazia, seu ensino cheio de ilustrações, para que o povo viesse entender coisas profundas. Quanto ao discurso dos escribas e fariseus, Hernandes Lopes diz: era seco como poeira. Então, meus irmãos, nessa primeira lição sobre a autoridade de Jesus, ele tem autoridade, porque ele é a própria verdade. Em segundo lugar, ele tem autoridade porque ele fazia isso com fidelidade. Terceiro, ele tem autoridade porque ele não é um alfaiate do efêmero, mas ele é um escultor do eterno. Ele falava com autoridade porque a sua mensagem vinha diretamente do coração e da mente do Pai. João 8, 26. João 8, versículo 26, o texto nos diz: muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Ele está dizendo: eu anuncio aquilo que eu ouvi do Pai. Então, a sua mensagem vinha diretamente do coração e da mente do Pai. Portanto, a mensagem vinha do seu caráter divino, das Escrituras. Eles estavam constantemente citando fontes falíveis, os escribas e fariseus. Sempre precisava citar alguém para fortalecer seus ensinos. Mas eles estavam tentando encontrar água em cisternas rotas, cisternas frágeis, cisternas que havia brechas. Não andavam na verdade nem anunciavam a verdade. Mas Jesus, ele tem autoridade, porque ele é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, ele ensina a própria verdade, porque ele é a própria verdade. Ele ensina com fidelidade a palavra do Pai que ouviu. E ele não é um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno.
Segundo lugar, trazendo a segunda lição nesta noite, a autoridade de Jesus sobre os demônios, podemos observar do versículo 23 ao 28. Se você estava em João, volte para Marcos, capítulo 1, versículo 23 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. E logo apareceu, ou em outra versão, na versão que os irmãos estão aí, inicia dizendo, não tardou, que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo? Espírito imundo, ele olha para Jesus e já, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Em outra tradução que eu tenho aqui, Almeida atualizada, vieste para nos destruir, é nesse sentido. Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e ele lhe obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus já mostrou sua autoridade acerca do ensino. Jesus agora mostra sua autoridade sobre os demônios. E em primeiro lugar, eu quero observar com os irmãos que essa autoridade sobre os demônios, a gente observa em primeiro lugar que a possessão demoníaca é um fato inegável. É um fato inegável. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ter um pouco de cuidado, porque há também dois extremos que tratam desse assunto. O primeiro extremo é negar que não existe a possessão demoníaca naqueles que não são crentes, porque naqueles que são crentes realmente não existe. A Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Amém. Então, o que habita em você, se você já entregou a vida a Jesus, é o Espírito Santo do Senhor, não pode habitar outra coisa. Quem selou o Senhor, você, quem batizou o Senhor, você, foi o Espírito do Senhor. E um só Espírito, e você agora está em um só corpo. E a Bíblia diz que esse corpo é o corpo de Cristo, a Bíblia diz que esse corpo é a igreja, e você não pode nem estar fora desse corpo, e nem pode outra coisa habitar em você. Mas uma coisa que não podemos negar, meus irmãos, é que isso é um mito. Não é. Existe a possessão demoníaca. Daqui dos irmãos que estão comigo, o Marivaldo já presenciou um caso comigo, né? Não sei se outros irmãos já tiveram. Raul levantou a mão ali também. Alguns dos irmãos já presenciaram esse caso comigo. Então, um extremo é você achar que isso não existe. O outro extremo é a gente querer dizer que qualquer problema mental, qualquer doença é possessão demoníaca. Porque tem crentes que se dizem crentes, igrejas que se dizem evangélicas, que às vezes têm levado isso muito para esse lado, né? Você está depressiva e diz isso é possessão demoníaca. Você está com ansiedade, diz isso é depressão demoníaca. Isso é possessão demoníaca. E tudo vai dizer que é possessão demoníaca. Vão até dizer que se você está com depressão é porque você não está com Deus, você está longe de Deus, você não tem fé. E não é nada disso, irmãos. A ansiedade, a depressão, a gente vê homens na Bíblia com depressão. Temos exemplo disso. E a depressão, a ansiedade, é uma doença que precisa de tratamento, assim como a sua dor na coluna precisa. Assim como a sua febre precisa. Assim como qualquer outra enfermidade precisa de tratamento, precisa. E tem médicos para isso. Então, tem esses dois extremos. O extremo de que
Pessoas não acreditam na possessão demoníaca, como também o outro extremo de tudo que for enfermidade, principalmente se for mental, alguns vão dizer que já é possessão demoníaca. Temos pessoas com ansiedade como consequência de pecado? Sim, podemos ter, mas isso não é a regra. Temos pessoas que parece ser mental, parece ser depressiva, ansiedade pode ser uma possessão demoníaca? Pode ser também, mas não é regra. Então, meus irmãos, precisamos tratar uma pessoa doente, volto a dizer o que eu estava dizendo, tratar uma pessoa doente como possessa é um terrível engano e uma perversa atitude. Alguém já disse que é melhor chamar diabo de gente do que gente de diabo. Então a possessão demoníaca é um fato inegável, ela existe, tanto pelo registro infalível das Escrituras, quanto pelo testemunho inequívoco da experiência histórica. A possessão é uma realidade confirmada pela experiência e não apenas pelos dogmas. Tanto a negação dessa possessão quanto sua confusão com doenças mentais estão em desacordo também com o ensino das Escrituras. Eu tenho duas pessoas que vêm me pedindo oração com sinais de depressivo, com sinais de ansiedade. E uma dessas pessoas, dessas duas, há quem diga que é demoníaca. Não, tem um encosto nela, é o que o povo lá diz, tem um encosto. A própria mãe diz, só pode ter um encosto na minha filha, é um encosto que tem na minha filha. Você vai conhecer a história, a menina toma medicação depressiva, já fazia um tratamento de depressão. Durante esse tratamento a menina já esteve bem, voltou bem à sua saúde, só que ela abandonou os remédios por conta própria. Não abandonou o remédio com acompanhamento médico. Um mês depois a menina está de novo com os mesmos sintomas de antes. E a mãe chega e diz, é possessão demoníaca. A menina precisa fazer seus tratamentos com psicólogo, com psiquiatra e usar sua medicação, que nem usar a medicação está querendo usar. Né, irmãos? Então não podemos, irmãos, dizer que a possessão demoníaca não existe, que existe. E eu acho que muitas pessoas às vezes brincam de ser crente e o diabo não brinca de ser diabo. Existe a possessão demoníaca, como também não podemos, em tudo que a gente vê, já dizer que isso é possessão demoníaca. Sexta-feira a gente teve na cadeia pública, Marivaldo viu que no início da oração a gente já orou por uma menina. Eu contava a ele que no caminho para ir para a cadeia pública a gente socorreu uma pessoa. Estava eu e o irmão Elvis, e do nada essa pessoa desmaiando. E a gente socorreu. Quando botou a menina dentro do carro, estava a mãe, estava alguns parentes. Botou a menina do carro e eu disse, a gente vai levar para onde? Para o hospital, porque a menina estava muito pálida, as mãos muito geladas, os pés muito gelados. Vamos levar para onde? Para o hospital. Eu não conhecia a menina, não sabia o que era. Vamos levar para onde? Para o hospital. A mãe disse, não, vamos levar para casa. Na hora eu tive um susto, eu disse, para casa? Sua filha está aqui passando mal, eu ofereci, né? Ajuda e vamos levar para casa. Ela disse, não, vamos levar para casa. Ela está depressiva, está tomando remédios. Ela vai desmaiar mais ou menos 5 vezes, depois dessas 5 vezes passa. Então, a menina que está precisando de tratamento. Peguei na mão dela, deixei ela em casa, peguei na mão dela, orei, pedi permissão à mãe, a mãe deixou, eu orei. Elvis estava comigo. De lá a gente foi para a cadeia pública, a gente tinha que ir para a cadeia pública, evangelizar na cadeia pública. A primeira oração foi por ela. E quando terminou lá o evangelismo na cadeia pública, já voltei pela rua dessa menina e essa menina estava normal, como se nada tivesse acontecido. Acredito que é um caso de depressão que está sendo tratado. Então não podemos, tudo que a gente vê, achar que é demônio, como as pessoas têm chegado em algumas casas, até aqui em Umbuzeiro, precisamos ter cuidado com isso. Tem pessoas
eu ia visitar uma pessoa que está com problemas do casamento, está para se separar, casamento novo, tem apenas um filho pequeno. Eu ia visitar essa pessoa não quer mais a visita, porque lá teve uma outra pessoa que se diz evangélico e saiu botando demônio em tudo que tem. Onde tem urso de pelúcia, ele disse que tinha demônio, né? E deixou a mulher com medo. A mulher está com medo dos ursos de pelúcia, a mulher está com medo do quarto e acabou nem aceitando a minha visita, talvez até pensando que eu vou chegar lá e vou fazer medo também, né? Porque esse é o medo das pessoas, né? Às vezes as portas já estão fechadas, imagina aparecendo pessoas assim. Como é que as portas vão estar abertas para o Evangelho? Então é triste, irmãos, mas isso é uma realidade. É dois extremos. Não podemos achar que o diabo não existe, que ele não prende as pessoas, que não existe a possessão demoníaca. Existe. É triste. A pessoa que está possessa sofre e só Jesus mesmo para libertar. Existe, é triste. Não sei se você vai chegar algumas vezes a ver. Quando você vê, não tenha medo, porque Jesus disse que Ele está com você. E estamos falando nessa noite sobre aquele que tem toda a autoridade. O tema de hoje é a autoridade do Filho de Deus. O pastor Anderson pregando aqui na escola estadual para os irmãos que iam evangelizar naquele início de pandemia. Antes de começar a pandemia, os irmãos que estavam aí de fora do avanço missionário, o pastor Anderson disse: vá, bata na porta e não tenha medo, ainda que quando abrir a porta seja o diabo. Porque aquele que manda a gente ir, ele tem toda a autoridade e todo o poder. Então, irmãos, é um fato inegável. Tá certo, irmãos? Então, precisamos orar por essas pessoas que estão depressivas, sim. Precisamos orar por todos os enfermos, certo? Precisamos orar também para que Deus liberte as pessoas da possessão demoníaca, também, sim. Mas lembre também que você, como crente, se você já entregou a vida a Jesus, isso é verdadeiro. Quem habita em você é o Espírito Santo e outra coisa não pode habitar. Você é um instrumento de Deus para, em nome de Jesus, expulsar essa possessão demoníaca. Em segundo lugar, na possessão também demoníaca, espíritos malignos assumem o controle da personalidade humana. Espíritos malignos, o texto faz questão de dizer várias vezes, onde tem alguém possesso, o texto faz questão de mostrar que é um espírito maligno, né? Ou o espírito imundo. E esse espírito, ele assume o controle da personalidade dessa pessoa. E achei interessante que Hernandes Lopes, ele compara, dizendo o seguinte, que o diabo sempre quis imitar a Deus, o diabo. E ele começa a dizer, fazer essa comparação. Deus é trino, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo também se manifestará ao mundo numa tríade maligna. E ele cita no dragão, o anticristo e o falso profeta. E ele diz, continua fazendo essa comparação, dizendo que o diabo sempre quis imitar a Deus. Ele diz, porque Deus se encarnou. O diabo também vai criar um simulacro da encarnação na manifestação do anticristo. Porque Jesus ressuscitou, o diabo vai curar a ferida mortal do anticristo no simulacro da ressurreição. Porque Deus teve um povo selado, o diabo vai selar também os seus súditos com a marca da besta. Porque Deus habita no coração dos homens pelo Espírito, ele também entra nas pessoas através da possessão. Veja que ele sempre quis imitar a Deus. E uma pessoa possessa, ela está sob o controle do espírito imundo que habita nessa pessoa. Se você observar no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 23, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído, ele está possuído de espírito imundo, e veja que ele grita, né? E é o espírito imundo que está assumindo está controlando a sua personalidade.
O espírito imundo é quem está sob o controle dessa pessoa. Versículo 24 diz: que temos nós contigo? E veja que não é um só, tem vários aqui. Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus repreende, e diz: cala-te e sai desse homem. Mas não vem mostrando a sua autoridade. Versículo 26 diz que o espírito imundo, aí vê só o controle desse espírito sobre o homem. Ele está o quê? Agitado e violento, agitando violentamente e bradando em alta voz. Veja que ele tem força, que ele tem controle sobre a pessoa que ele está possuindo. Mas veja também que no final do versículo diz que saiu do homem. Amém? Então, irmãos, uma pessoa possessa, ela está sob o controle do espírito imundo que habita nela. E há vários espíritos nesse homem, como a gente já viu. Que temos nós contigo, ele diz. E temos um exemplo também na Bíblia, o exemplo daquele endemoniado gadareno, que há mais ou menos naquele homem 6.000 demônios. Há uma legião, 6.000 demônios, no mínimo. E a manifestação dos demônios na vida das pessoas é uma dramática realidade. Esses espíritos imundos arrastam as pessoas a toda sorte de imundície moral. Veja que eles têm domínio sobre a personalidade dessa pessoa e escravizam essas pessoas na imundície moral. Perverte essas pessoas, corrompe. Até Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 11, nos fala sobre gafanhotos, que vão causar danos. Gafanhotos que saem do abismo e que vão causar danos aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Gafanhotos vão sair do abismo, sendo usados, pelo diabo, por Satanás, e vão causar o quê? Danos. Então, esses espíritos, eles são realmente imundos, são realmente malignos, que causam danos. E veja que Apocalipse faz questão de dizer danos no povo que não tem o selo de Deus. Porque quem tem o selo de Deus, o diabo não pode nos tocar. Então, meus irmãos, Hernandes Lopes, ele também traz isso para a nossa vida, dizendo que vivemos numa geração que obedece a ensinos de demônios, que cultua o satanismo e que flerta com as trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então essas pessoas, meus irmãos, que ainda não foram libertas pelo Senhor, que você ainda não pregou para essas pessoas, que eu ainda não preguei, que alguns ainda não pregaram, essas pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, essas pessoas estão sob o domínio do maligno. E o maligno tem o poder sobre essas pessoas e causa danos, faz essas pessoas sofrerem e cada dia mais se corromperem mais ainda. Terceiro lugar, os demônios muitas vezes se infiltram no meio da congregação do povo de Deus. Versículo 23, Marcos 1, 23. Misericórdia, né, irmão Cláudio? 23 diz: e logo apareceu na sinagoga, um homem possuído de espírito imundo. Logo apareceu na sinagoga. Havia um homem possesso aonde? Na sinagoga. Os demônios não o levaram para os antros do pecado, mas para dentro do lugar sagrado de ensino da palavra. Ele estava ali escondido, camuflado. Para muitos talvez era apenas mais um adorador e mais um estudioso das Escrituras.
mas alguém que estava possesso de um espírito maligno. Precisamos nos acautelar. É uma infantilidade pensar que nós estaremos protegidos da ação dos demônios dentro da igreja. É uma infantilidade achar que estamos protegidos da ação dos demônios porque estamos dentro da igreja. O demônio que estava aninhado nesse homem não temeu estar onde falava do nome de Deus. Os demônios procuram constantemente por todos os meios e em todos os lugares, mesmo na casa de Deus, destruir os homens. Porém, e aqui eu reforço mais uma vez esse mas, porém, entretanto, onde Jesus está presente, os demônios não podem permanecer nem prevalecer. Amém? Onde Jesus está presente, a gente vê que o fato é inegável. Temos uma pessoa possuída por um espírito maligno, está causando dano, esse homem está sofrendo, esse espírito tem domínio sobre esse homem, mas a gente lê no texto que, versículo 26, então o espírito imundo, depois da palavra de Jesus, cala-te e sai desse homem. Versículo 26, então o espírito imundo, agitando, ele pode se agitar violentamente, ele pode ser violento, e bradando em alta voz, mas o texto diz, saiu dele. Porque onde Jesus está presente, os demônios não podem permanecer, nem prevalecer. Quarto lugar, os demônios procuram levar os homens a pecarem contra Deus. A Bíblia diz que eles são espíritos imundos. Eles trabalham sem trégua para induzirem os homens a pecar contra Deus. Eles são anjos caídos que se uniram a Satanás em sua rebelião e assim tornaram-se pervertidos e maus. Esses espíritos imundos provocam grande sofrimento. Eles levam seus súditos a serem capazes de sua vontade maligna, induzindo as pessoas ao pecado, à vergonha e ao opróbrio. Há pessoas que oferecem sacrifícios de animais. Há outras que ingerem, que bebem até sangue. Há aqueles que fazem despachos e oferendas nas ruas, encruzilhadas e até mesmo nos cemitérios, para agradar ou aplacar a fúria desses espíritos opressores. Há pessoas, irmãos, que até estão presas a eles, fazem votos, fazem alianças, fazem pactos, e depois é uma luta para sair, só Jesus mesmo. Muitos, embora nem todas as doenças procedam de Satanás, muito embora nem todas as doenças são possessão demoníaca, algumas vezes demônios podem causar nas pessoas mudez, surdez, cegueira, insanidade. Que pode causar isso? Pode. Não é regra, mas pode. Quinto lugar, as trevas não toleram a manifestação da luz. Versículo 23. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, porque as trevas não toleram a manifestação da luz. Jesus é a luz do mundo. Quando ele chegou, as trevas não puderam ficar mais escondidas. A luz, meus irmãos, ela denuncia e espanca as trevas. Os demônios não podem se manter anônimos onde Jesus está presente. A presença manifesta de Deus torna-se insuportável para os demônios. Aquele frequentador disfarçado na sinagoga, misturado no meio da congregação, estava possuído pelo demônio. Mas quando chegou a luz do mundo, as trevas não podem mais
ficar não. Isso me lembra, meus irmãos, eu já tive várias experiências com isso. Como já disse aqui nesta noite, tanto a Bíblia comprova essas possessões, como também a história. Eu tenho histórias também, eu tenho experiências também durante essa minha caminhada. Eu tenho experiências de... Eu cheguei em um evento, sentei em uma mesa e próximo à minha mesa tinha uma mulher que, quando eu sentei, essa mulher se manifestou. Era um aniversário. Essa mulher se manifestou. E aí o povo chama SAMU, chama a saúde, arrocha a injeção para lá, injeção para cá, e muitas vezes não é possessão demoníaca. Porque onde a luz chega, as trevas não podem ficar mais no anonimato. Um outro homem foi socorrido aqui em um buzeiro. Ele estava numa festa aqui no centro de um buzeiro e ficou... Pronto, eu lembrei desse também. A igreja, quem está aqui há mais tempo, já viu um homem entrar aqui dentro e se manifestar aqui dentro também. Agora, precisou da ajuda dos irmãos para a gente segurar ele aí. Como eu já disse, é alguém que tem poder sobre aquela pessoa e tem força. Hernandes Lopes fala de uma menina de 10 anos em São Paulo que está demoníaca e ela pega a traseira de um caminhão, carroceria de um caminhão, e levanta com a mão só. Então nós não podemos brincar, porque isso existe. Não precisamos ter medo se estamos com Cristo, mas também não podemos dizer que isso não existe. Também não podemos dizer que todo enfermo está endemoniado. Precisamos ter sabedoria com isso, pedir a Deus graça com isso. E esse homem que se manifestou na festa aqui de um buzeiro, socorreram ele. Eu soube que ele estava na festa porque me disseram, né? Socorreram ele, levaram para o hospital daqui. Levaram para o hospital daqui e aplicaram a injeção nele, veja, irmãos, o quanto a pessoa sofre, né? Porque quem não tem o Espírito de Deus não vai entender também essas coisas. Então arrocha injeção, deram injeção nele, não resolveram. Aí estava esperando, parece que injeção vinha de Orobó para aplicar nele. Aí foram lá em casa, isso era mais de meia-noite, chamaram, eu não conheci quem estava chamando, eu não abri a porta, e foram encaiçar atrás de um pastor. Aí trouxeram esse, porque eles eram parentes desse pastor lá de Caiçara, trouxeram esse pastor. Quando chegou no hospital aqui de Umbuzeiro, o pastor orou com os irmãos e o demônio foi expulso. Não precisou de aplicar injeção, não precisou de força do homem para segurar. Foi em nome de Jesus, e aquele que tem toda a autoridade expulsou. Não é? Então, por quê? Porque as trevas não toleram a manifestação da luz. Eu não tenho medo, irmãos. Os irmãos podem até rir, mas tem hora que parece que eu até pareço um caça-demônio. Eu não tenho medo. Em nome de Jesus, não é verdade? Em nome de Jesus, eu vou lá. Às vezes a gente fica meio assim, será que eu é um burro? A gente sabe que tem força, né? Mas temos que olhar para aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, e que disse que estaria conosco. João 1,5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ou acreditamos na Bíblia ou não acreditamos. Se acreditamos, então vamos lá, em nome de Jesus, e vamos expulsar. Amém? Em sexto lugar, os demônios sabem quem é Jesus. Você observou isso? Marcos 1, versículo 24. O texto diz: o que você quer conosco? Quem está falando aqui é o demônio, não é isso? Que estava, o espírito imundo que estava naquele homem. O que você quer conosco? E ele chama Jesus de Nazareno. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe a humanidade de Jesus. E continuando o texto, diz: você veio para nos
destruir ou perder-nos, como tem na sua versão. E ele diz: sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. O espírito imundo que estava naquele homem disse a Jesus: bem sei quem és. Jesus é conhecido no céu, na terra e até no inferno, irmãos. Enquanto o povo da sinagoga estava espantado acerca do que Jesus falava e de quem Jesus era, eu quero chamar a sua atenção que os demônios não estavam. Ele sabia quem era Jesus. Os demônios sabiam que a vinda de Jesus estava quebrando o seu poder sobre os homens. Então ele conhecia a autoridade de Jesus. Eles tinham perfeita compreensão de quem era Jesus, bem como da missão de Jesus. Para que Jesus veio? Eles sabiam que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Primeiro, eles confessam a humanidade de Jesus, chamam Jesus de Nazaré. Segundo, eles sabem que Jesus é o Santo de Deus, ou seja, confessa a divindade de Jesus. Veja o que é que os demônios estão fazendo, irmãos. Que coisa que muitos aí não fazem. Coisas que os religiosos que estavam nessa sinagoga não estavam fazendo. Mas os demônios estão confessando a humanidade de Jesus. É claro que eles não estão fazendo isso para ser salvo. Mas veja o quanto eles conhecem. Né? Confessa a humanidade de Jesus. Diz que Jesus é o Santo de Deus. Terceiro, eles sabem que Jesus é o libertador dos homens e o flagelador dos demônios. O demônio sabe que Jesus vai um dia lançá-los todos no lago de fogo. E teme que Jesus antecipe esse fato. Se você for ler lá em Mateus 8, tem um momento lá que eles até dizem: ô Senhor, não chegou a nossa hora. Eles temem que Jesus destrua eles antes. Os demônios sabiam que a vinda de Jesus estava quebrando o seu poder sobre os homens. Eles tinham perfeita compreensão, irmãos, que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Em quarto, eles confessam que Jesus é o juiz que vai condená-los. Ele diz: vieste para perder-nos. Em outra versão, vieste para destruir-nos. E esse vieste aqui, um teólogo, ele tenta nos ajudar dizendo que isso aqui não tem ideia de procedência geográfica. Esse vieste aqui, a ideia que os demônios estão dizendo é: vieste do céu à terra para nos destruir. Eles sabem quem é Jesus, sabe a sua humanidade, a sua divindade, sabe que ele é o libertador, como o irmão Paulo já nessa noite orou aqui, dizendo que não tem outro, não há outro. E sabe que Jesus vai condená-los e lançá-los no abismo. Em sétimo lugar, Jesus não aceita diálogo com os demônios. Versículo 25 e 26. O texto diz: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia deste homem. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Você vê aí no versículo 25 e 26 que Jesus, ele não pega o microfone e dá para o cabo endemoniado ficar falando no microfone. Estou dizendo isso porque algumas igrejas fazem isso. Você está endemoniado, vem cá. Qual é o teu nome? Aí dá o microfone para o cara. E começa até a acreditar no que está dizendo. Porque se for um demônio, a Bíblia diz que ele é mentiroso, que ele é destruidor, que ele não é a verdade, ele é as trevas. Mas na televisão às vezes a gente vê isso. Tem muito vídeo na internet que mostra isso. E ficam conversando. O que é que tu quer fazer com ele? O que é que tu vai fazer? Quem foi que mandou? Quem não mandou? Né? E o que eu acho interessante é que Jesus aqui, depois deles conhecerem toda a divindade, a humanidade, o libertador, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o Deus Altíssimo, e que sabe que é Ele que vai condená-lo, Jesus não dá nem
Jesus nem perde tempo para observar o que eles estão confessando. Jesus diz: cala-te e sai dele. Cala-te e sai desse homem. Tem um teólogo que diz que essa expressão cala-te e sai desse homem é na expressão, na ideia de seja amordaçado. Apesar de o demônio poder gritar, mostrar de forma violenta, ele não pronuncia nenhuma palavra depois da de Jesus. O demônio obedeceu prontamente, pois isso era tudo o que podia fazer, era obedecer. Apesar de o fazer, como é evidente no texto, de má vontade, né? Porque o versículo 26 diz: então o espírito imundo, agitando, né? Ele mostra má vontade, violentamente, e bradando em alta voz, mas o texto diz que saiu dele. Jesus julgou aqui o demônio expeliu, saiu. Jesus não usou encantamento ou palavras mágicas, simplesmente ordenou com autoridade e o demônio saiu. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles só podem agir até onde Jesus o permitir. Ao fim, como diz Apocalipse 20:10, Satanás e todos os seus demônios serão lançados no lago do fogo e serão atormentados pelo século dos séculos. Em oitavo e último lugar, Jesus não aceita o testemunho dos demônios. Como eu já disse, os demônios confessam sua humanidade, confessam sua divindade, sabe que Ele é o libertador, sabe que Ele vai condená-los, mas Jesus não aceita o testemunho dos demônios. O testemunho desse espírito imundo acerca de Jesus ter sido verdadeiro, confessando sua humanidade, divindade e seu papel de juiz, Jesus o mandou calar e sair. Hernandes Lopes nos chama alguma atenção dizendo que é espantoso que os demônios davam testemunho acerca da messianidade de Jesus, enquanto os líderes religiosos rejeitaram esse fato glorioso. Os demônios tinham um grau de fé mais elevado que esses religiosos. Como diz Tiago, os demônios creem e tremem, enquanto os religiosos rejeitaram Jesus e perseguiram Jesus. Concluindo, enfatizando que a autoridade de Jesus produz espanto entre os homens e derrota entre os demônios, os homens de Cafarnaum estavam impactados com a autoridade de Jesus para ensinar a palavra e também autoridade para expulsar demônios. Eles estavam impactados com as palavras de Jesus, mas como eu disse a você, Marcos também quer nos mostrar com as ações também de Jesus, com o poder sobre os demônios. Thompson, ele diz que a autoridade de Jesus era absoluta. Ela foi reconhecida pelo próprio Satanás, que foi vencido no deserto e despojado na cruz. Ela foi reconhecida pelos anjos que o serviram e o honraram. Ela foi sentida pelos demônios que precisaram bater em retirada sob o poder de suas ordens. Ela foi conhecida pela natureza, pois o vento e o mar lhe obedeceram às ordens. Ela foi admitida pelos inimigos que muitas vezes ficaram calados diante da sua sabedoria e poder. Seus discípulos reconheceram sua autoridade, deixando para trás o trabalho e a própria família para segui-lo quando Jesus chamou eles, né? Suas obras testificaram também a sua autoridade, mas de todos os testemunhos, o maior é o testemunho do próprio Pai. E aí ele cita, ele do céu selou seu ministério dizendo que Jesus era o seu Filho amado, a quem
ele se deleitava. O que é que esse autor está querendo dizer? É que nós nem precisávamos ver tantos sinais como esses homens aqui viram, nem precisávamos ouvir as mensagens de Jesus com tanta autoridade, porque antes desse início do ministério, eles também já tinham visto o céu se abrir, o Espírito descer sobre ele em forma de pomba, e uma voz que descia do céu: esse é o meu filho amado, a quem me compraste. O texto nos diz que é isto, uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, eles estavam maravilhados. Versículo 28, e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A gente observa aqui também que a autoridade de Jesus se espalha entre os homens. A autoridade de Jesus não pode ficar confinada a uma sinagoga, a uma cidade, a um país. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, conforme Mateus 28, 18. Concluindo, irmãos, John Charles Hiller ele traz 3 lições práticas para nós. Primeira lição: a inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. A inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. O que ele quer dizer com isso? Os mestres da lei têm a cabeça cheia de luz, mas o coração estava cheio de sombras. Não adianta ter apenas mero conhecimento de quem é Jesus. Os demônios também sabem quem é Jesus. Os irmãos estão entendendo? Os demônios também sabem. Os demônios também creem que ele era o Santo de Deus, que ele veio para destruí-los. Os demônios sabiam disso tudinho, a humanidade dele, a divindade dele, o poder dele, que ele era o libertador. E John Charles Hiller está dizendo que não podemos, é inútil ter apenas esse mero conhecimento intelectual da religião, porque os mestres da lei tinham a cabeça cheia de luz, mas o coração cheio de sombras. Eles tinham conhecimento, mas rejeitaram a Jesus. Adiantou de alguma coisa? O conhecimento. Isso muito nos lembra ao Nicodemos. Quando o texto apresenta Nicodemos como um mestre da lei. Quando o texto apresenta Nicodemos mostrando que sabe quem é Jesus. Mas Jesus diz: importa nascer de novo. E Jesus diz: se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então, primeira lição prática para nós é que a inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. Não podemos apenas saber quem é Jesus, conhecer Jesus, sem confessar Jesus e sem andar com Jesus. Isso não vai resolver nada. O conhecimento sem a fé salvadora não nos salvará. Segunda lição: o mero conhecimento de fatos e doutrinas do cristianismo também não nos salvará. Tal crença não é melhor do que a crença dos demônios. Os demônios sabem que Jesus é o Cristo. Eles creem que um dia ele julgará o mundo e vai lançar os demônios no inferno. Eles sabiam disso. Mas não basta só isso. Há algumas pessoas que têm uma fé inferior à fé dos demônios. Não há descrença entre os demônios. Eles creem e tremem. Terceira lição: precisamos nos certificar de que a nossa fé é uma fé do coração e também da cabeça. Precisamos conhecer a Cristo e também amar a Cristo. Isso lembra o que ele disse: aqueles que me amam, aqueles que são verdadeiramente os meus discípulos, guardam os meus mandamentos. Isso lembra os falsos profetas. Os falsos profetas, eles dizem: Senhor, Senhor. Confessa Jesus até 2 vezes: Senhor, Senhor. Mas Jesus diz que naquele dia vai dizer:
apartai-vos de mim, eu nunca vi, vós que praticais a iniquidade. Então precisamos nos certificar se a nossa fé é uma fé do coração e também da cabeça. Precisamos conhecer a Cristo e também amar a Cristo, né? Às vezes, até outro dia conversando com o irmão Clóvis, parece que às vezes a gente até quer dizer que Cristo é nosso Salvador, porque a gente quer ser salvo, a gente não quer ser lançado no inferno. Mas a nossa vida acaba mostrando que Cristo não é nosso Senhor. Queremos como Salvador, porque a gente quer ser salvo, mas não obedecemos. E quando a gente não obedece a Cristo, nem ama os seus mandamentos, então a gente está mostrando que Cristo não é nosso Senhor, porque se Ele é meu Senhor, eu deveria guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. Precisamos conhecer a Cristo e também amá-lo. Os demônios conhecem a Cristo, mas não amam, então seja diferente dos demônios. Os demônios temem a Cristo, mas não obedecem com prazer. Você precisa temer e precisa obedecer com prazer. Os escribas conheciam a lei, mas negavam o Senhor da lei. Então você não pode apenas ser um conhecedor, mas negar esse conhecimento, negar essa lei, não obedecer essa lei. Eles, em vez de ensinarem o povo o caminho da verdade, desviavam o povo, né? Nós agora precisamos ser testemunha. O que é que diz aqui o versículo 28? A fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galiléia. Nós lá em Atos 1:8, o povo que ia receber o Espírito Santo também ia receber para ser o quê? Testemunhas. Então nós que agora habita em nós o Espírito Santo precisamos ser testemunhas, trazer o povo para a igreja, para andar com o povo, para andar com Deus, e não nossos comportamentos fazer o povo se desviar. Eu quero dizer aos irmãos que estava pensando aqui acerca do convite que Clóvis fez a vocês para comparecer na terça, na quinta e no domingo. Quero dizer aos irmãos, minha opinião é que quando vocês faltam a terça, a quinta e o domingo, e de repente vocês poderiam comparecer mais, em vez de faltar, vocês poderiam comparecer mais. Porque o comparecer de vocês iria mostrar que vocês estavam com sede, com vontade, com desejo. Como também o comparecer de vocês dá testemunho também para quem está chegando. Eu já disse isso aqui na igreja. Uma vez chegou uma nova convertida aqui, olhou por lado e não viu alguns de vocês. E ela disse: cadê os irmãos? Não? Se essa igreja tem membros, eu acho que o primeiro que deveria estar aqui eram os membros. E aí chega as visitas vê vocês. Chegam os novos convertidos vê vocês. E vê o povo que tem sede de Deus, o povo que se junta, o povo que testemunha. Né, irmãos? Então temos que lembrar que nós também somos exemplo para quem também está chegando, para quem também está iniciando na fé. Como também somos pessoas que temos que trazer outras pessoas. É claro que não é por força nem por violência. A Bíblia diz que é pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, pegue essas três coisas e guarde o seu coração. Não basta ter apenas mero conhecimento intelectual da religião. Nicodemos tinha, mas Jesus disse que tinha que nascer de novo, faltava nascer de novo. Não basta ter apenas alguns conhecimentos de fatos e doutrinas do cristianismo, porque não nos salvará. Poderíamos citar aqui o jovem rico. Ele disse que guardou tudo desde a sua mocidade. Jesus disse: guarde todos os mandamentos. Ele disse: guardei já tudo. Mas Jesus ainda disse: falta-lhe uma coisa. Ainda faltava uma coisa. Precisamos nos certificar, precisamos nos avaliar se a nossa fé, irmãos, está correta. Se é fé do coração e fé também intelectual. Fé também de conhecimento. Mas também se é fé do coração. Amém?